O mandamento é lâmpada e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, 23. Tema da semana: uma questão de vida ou morte. Estamos começando o programa Lições da Bíblia. Esse é o nosso terceiro encontro. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Estamos estudando nessa temporada o livro de Provérbios e temos uma dupla nova de convidados que estarão com a gente essa semana, nesse encontro, e na próxima semana. Pastor Pablo Cisneros, É isso mesmo, que é pastor da Igreja Adventista de Vila Galvão, em Guarulhos, aqui no estado de São Paulo. Exato. Seja bem-vindo, uma alegria poder recebê-lo. Obrigado, pastor. Prazer estar novamente com vocês aqui. Você gravou comigo, né? Estivemos, uma temporada anterior Minha estivemos. primeira temporada. Você e a Maiara fizeram dupla. Exato. Exatamente. Com memória. Muito bom. Seja bem-vindo, viu, pastor? Muito obrigado. Uma alegria Obrigado. poder recebê-lo. Tá? E o pastor Elton de Lima Júnior, que é pastor no Rio Grande do Sul, trabalha no escritório, em um dos escritórios que a Igreja Adventista tem lá, dos três, a gente chama de Associação Sul-Rio Grandense. Cuida de duas áreas, né, pastor? Sim. Comunicação, Escola Sabatina, Ministério Pessoal. Ok, a Escola Sabatina é a área onde nós temos a motivação para o estudo da lição, né, Do nosso guia de estudos. do né? nosso guia de estudos, exatamente. Pastor Elton, seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é um privilégio, uma honra ter aqui o meu professor junto comigo nessa oportunidade. né? Rapaz, eu vou ter que revelar agora. Já entreguei o ouro aqui, Já entregou o ouro, né, Elton? Pois é. O Elton foi meu aluno no ensino médio no Colégio Adventista de Porto Alegre. Exatamente. Puxa vida, isso foi em que ano? Final da década de 90, por volta de 98, 99, por ali. Já estamos falando em décadas. Pois é. Viu, Pablo? Já estamos falando em décadas. Os anos passam, meu amigo. Não tem jeito. Para todos. Elton, uma alegria poder recebê-lo, viu? Satisfação para a gente Privilégio é estarmos meu. juntos nesses dois encontros aqui. Joia. Sempre gostamos de lembrar a você que tudo que a gente conversa tem a fundamentação bíblica e nós sempre suplicamos a presença do Senhor ao abrirmos a sua palavra para que a gente se submeta a ela, para que o Espírito Santo fale a nós. Vamos orar a Deus nesse momento? Ok. Pastor Pablo, por favor, Ok, uma prece. ok, oremos. Senhor Deus, é um privilégio estudar a Tua Palavra. Amém. Nós rogamos que Teu Espírito Santo, Senhor, possa atuar de uma forma muito especial em nossa mente, em nosso coração, nos dando o entendimento necessário. Te louvamos, Pai, por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Para você que acompanha o programa Lições da Bíblia ou talvez esteja assistindo pela primeira vez, esse é o nosso guia de estudos. Nessa temporada estamos estudando o livro de Provérbios, a fundamentação é bíblica, mas o nosso guia de estudos, ele sistematiza através de temas e no caso dessa temporada nós estamos vendo aqui que o autor está seguindo capítulo, né, ele tem escolhido o verso, ele busca em outros capítulos, mas ele tem ido numa linha bem interessante, assim. Sequencial, né? Sequencial, exatamente. Né? Para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, nós também oferecemos a revista Princípios. Você vai aqui ter um guia de estudos da Bíblia e vai conhecer os planos que Deus tem para você, que Deus tem para a sua família, e você vai encontrar aqui a lógica da existência e esperança, sentido para o seu viver. Nós temos o privilégio de estarmos aí assistindo durante essa temporada também e conhecendo um pouquinho mais do autor do nosso guia de estudos, que é o professor Jacques Ducan, que é professor de teologia na linha de hebraico e exegese do Antigo Testamento e também diretor do Instituto de Estudos Judaico-Cristãos no Seminário Teológico Adventista na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. O professor Ducan também é um cidadão francês, nascido na Argélia, tem doutorado em hebraico pela Universidade de Estrasburgo e doutorado em teologia pela Universidade Andrews. Existe diferença entre
inteligência e sabedoria? Vamos ouvir agora o professor Jacques Ducan. Existe uma diferença entre inteligência e sabedoria, dependendo, é claro, de como você define as duas. Mas geralmente, quando pensamos em inteligência, pensamos em algo abstrato, que vem da mente para resolver problemas. Einstein, por exemplo, era inteligente. Quando falamos de sabedoria, pensamos por outro lado, em vida prática. A maneira que você faz escolhas, talvez para ser bem-sucedido, talvez para encontrar o caminho em situações difíceis. Então, é possível ser inteligente e não ser sábio. Você poderia, por exemplo, ver Einstein resolvendo problemas, mas não sendo capaz de ser sábio. Einstein era muito inteligente, mas muitas vezes não era sábio. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar pela perspectiva hebraica, não existe diferença entre inteligência e sabedoria. Na verdade, temos a tendência de separar e desassociar as duas coisas. Então, pensamos que o sábio não está interessado em ser inteligente, ou o inteligente não está interessado em ser sábio. Isso não é uma verdade na perspectiva bíblica e hebraica. Daniel, por exemplo, era reconhecido como sábio, mas também era uma pessoa muito inteligente. Inteligência e sabedoria devem estar juntas. E se elas estiverem juntas, a inteligência se torna mais poderosa e a sabedoria se torna mais eficiente. Essa é a visão bíblica. Nós temos aqui algumas ideias muito interessantes, né? Talvez seja o nosso grande desafio de aqueles que têm uma capacidade intelectual, aqueles que são inteligentes, que sejam sábios, né? Como foi mencionado, a sabedoria é a prática, é o dia a dia. Necessariamente nem todos os inteligentes são sábios, né? Mas quando a gente consegue unir essas duas coisas, a gente potencializa, né, a inteligência e a gente tem a eficiência da sabedoria, né? Exatamente. Eu queria lembrar, pastor, e nossos amigos telespectadores, que a literatura sapiencial do Antigo Testamento, Provérbios, Eclesiastes, e Jó também, que é colocado como uma literatura sapiencial, a ideia essencial desses livros é tornar um indivíduo bem-sucedido, feliz, próspero. E a palavra sabedoria na literatura, especialmente de Provérbios, ela está muito ligada com inteligência, com prudência, com discernimento, com entendimento. Não há separação aqui. Não há separação, exatamente. As duas coisas andam juntas. E quando elas andam juntas, como já foi bem colocado, o nosso professor colocou bem ali também, ela potencializa o sucesso de uma pessoa, né? Torna o sucesso mais real e tangível para alguém. Acho que o livro de Provérbios, ele é para a vida prática. Salomão, quando escreve Provérbios, ele está preocupado em como nós podemos aplicar na vida diária e prática os conhecimentos, as informações, né? Tanto nos relacionamentos com outras pessoas, como no relacionamento com as circunstâncias. Me parece que a nossa visão aqui no mundo ocidental de sábio é aquele senhor idoso que mora meio isolado, né? Que fala enigmaticamente, sabe essa figura, né, do sábio, que você às vezes não entende o que ele está falando, e você fica pensando assim, o que ele quis dizer com isso? Mas na Bíblia é muito diferente, né? Salomão coloca em termos muito práticos, muito fáceis, para que sirva no nosso dia a dia. Viver de forma sábia, usando a nossa inteligência e tudo aquilo que nós escolhemos diariamente, né? E no guia desta semana, no estudo desta semana que o guia apresenta, eu queria começar com o texto de Provérbios, capítulo 6, e o verso 23, que a gente vai entrar nele, vai aprofundar ele um pouquinho mais para frente, mas eu queria começar com ele, porque nós temos aqui 6:23, o guia dessa semana tem um objetivo, que é apresentar a lei de Deus e a relação que ela tem com o nosso dia a dia, com a nossa vida, e os efeitos que serão gerados se nós fizermos escolhas equivocadas. Eu vou citar aqui o que está no capítulo 6, verso 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida.
há uma ligação direta de obediência, de observância daquilo que é o mandamento, que evidencia a sabedoria divina, com o meu futuro. Eu posso dizer que existe destino ou eu determino esse destino? Eu penso que... Desculpa, você. Não, apenas ia mencionar que a sequência dos nossos hábitos, a sequência das nossas atitudes, elas vão gerar um caráter. E o caráter, por fim, vai se tornar no nosso destino. De maneira que nós somos arquitetos, construtores do nosso próprio resultado ali na frente, daquilo que nós vamos ter ali na frente. Essa história que as novelas ou a mídia, né? Talvez novela não seja a palavra mais adequada, a mídia, de maneira ampla e geral, menciona que o destino já está traçado desde o início de alguém. Não. Na realidade, nós, com as nossas escolhas diárias, constantes, repetitivas, vamos formando um caráter e esse caráter vai se tornando a base do nosso destino e o nosso destino é o resultado final das nossas escolhas. Né? Ok. Quer dizer que não existe nada escrito nas estrelas, né? Nada determinado. Acho que um belo presente que Deus nos deu ao nos criar é exatamente isto, né? A possibilidade de escolhermos. Então, nós escolhemos. E Deus deixou as suas leis, e o significado da lei no contexto bíblico é a instrução, né? É o guia. Então, a escolha que nós fazemos. O Torá é essa instrução. É a orientação, esse é o sentido, né? De orientação. Né? Bem diferente do conceito, né? Mais uma vez, ocidental, de lei, algo impositivo, né? Algo que é imposto por uma força maior para alguém que está lá embaixo. Então, se nós obedecermos esses mandamentos ou essas leis, já será uma escolha sábia. E certamente a consequência disso vai ser para a vida, né? Aí a gente começa a olhar o mandamento, a instrução, não como um peso, um fardo que está sendo colocado sobre mim, mas algo que eu preciso buscar, e aí se eu buscar eu vou ser sábio ao fazer essa escolha. Eu deixo de fazer isso, o Senhor diz, não, escolha isso. Então eu estou agindo aqui com sabedoria. E o guia coloca essa relação dessa lei em nossa vida como vida. A lei é a vida. Eu queria citar, ler os dois versos que estão citados, um é o capítulo 6 e o verso 21. Vou ler o 20 também, né? Okay. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Depois eu leio o outro. Mas tem duas referências interessantes, duas coisas que eu tenho que fazer. Atar perpetuamente ao meu coração essa lei, essa instrução, essa orientação e pendurar no meu pescoço. Por que essa referência do autor bíblico aqui, do sábio? Eu queria apenas, pastor, deixar claro para o nosso telespectador, para todos nós que estamos estudando o nosso guia de estudo, a palavra Torá, ela é um sinônimo aqui na literatura de Provérbios, na literatura sapiencial, de entendimento e inteligência. De modo que não há verdadeira inteligência, verdadeiro entendimento, se não passar pela lei. E por que a palavra Torá ganha projeção, saliência no contexto de Provérbios, de entendimento, de sabedoria? Porque a palavra Torá, ela está ligada a um verbo hebraico, que é o verbo orá. Veja que Torá e orá são parecidos na pronúncia. Esse verbo significa dirigir, instruir e ensinar. De modo que a lei, ela me ensina, me instrui, me capacita e ao mesmo tempo me protege. É um muro de proteção para que eu evite coisas ruins na minha vida. E o autor aqui, ele deixa claro, a Bíblia deixa claro que nós devemos atar ao coração. Por que o coração, né? A gente poderia levantar essa ideia e perguntar a nós mesmos, por que o coração? O coração é o termo antropológico mais importante de todo o Antigo Testamento, porque esse termo ele abrange uma série de coisas e ele consegue trazer várias ideias à mente. A primeira ideia é intelectual. Atar ao coração significa colocar na mente. Atar ao coração também envolve a minha emoção, minha sensibilidade. E o coração também é um termo que tem que ver com vontade, com ações.
Ao momento que eu coloco na minha mente, o momento que passa para a minha emoção, isso se torna em uma atitude. Então são três coisas. Primeiro, conhecimento, que tem que ver com intelecto. segundo, Sensibilidade, emoção. terceiro. E o terceiro, vontade, ação. Ok. Aí a gente tem uma ideia Eu acredito que ampla desse propósito. Exato. Aqui, sim. Eu acredito que o coração, na linguagem do sábio Salomão, envolve o ser como um todo. Aqui no capítulo 4, verso 23, ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, aqui Salomão está colocando o coração, talvez como símbolo do ser completo. Todo. Sim. O todo, né? Agora, aonde deve estar a lei, né? Eu me lembro do livro de Deuteronômio, pastor, quando no capítulo 6, o Senhor deixou a sua instrução bem clara e disse assim no verso 4, Deuteronômio 6. capítulo 6, verso 4, né? O conhecido Shema, ou Shema pelos judeus, né? Sim, sim. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E diz aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí, lá na frente, no verso 8, diz assim: e também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre teus olhos. Existe um elemento chamado tefilins, que os judeus, eles amarram no braço, não é isso? Bem assim, na altura do coração. É uma caixinha de couro, onde contém exatamente estas palavras, né, de sabedoria, estas palavras do Deuteronômio, da lei de Deus. E também é colocado aqui, na parte frontal, entre os olhos, como um símbolo de lembrança perpétua dessa lei que, na verdade, é vida, do mandamento que traz vida. Agora, um segundo aspecto, ele diz que eu devo, 21, né? Que a gente está Atar o considerando. pescoço. Isso. E pendurar no pescoço. Exato. Por que ele está dizendo? Por que ele está dizendo que eu devo pendurar no pescoço também? Intimidade com a lei, né? Nós precisamos conhecê-la e não apenas conhecê-la, mas também colocar em prática em nossa vida. Eu queria apenas acrescentar aqui aquilo que já bem colocou o pastor Pablo aqui. O coração, ele controla as expressões faciais, controla a língua e todos os outros membros do corpo. Inclusive as funções da mente e espirituais são atribuídas ao coração. E o pescoço, de certo modo, ele também tem que ver com uma parte importante da nossa mente. Pendurar no pescoço significa estar próximo da nossa mente. Estamos bem perto da lei, conhecedores da lei, e aquilo que nós conhecemos precisa chegar ao nosso coração, envolver a nossa sensibilidade, a nossa emoção e, obviamente, se tornar uma atitude, né? Na antiguidade havia o hábito de aquilo que era precioso estar sobre o pescoço. Então, está evidenciado que ele estudo cita isso, achei muito interessante. Atar a lei ao redor do pescoço também significa que devemos mantê-la junto a nós, a intimidade que você citou. E as pessoas na antiguidade costumavam amarrar os seus pertences preciosos ao pescoço, e é o lugar pelo meio do qual o ar vai até os pulmões, permitindo a respiração e a vida. De alguma forma, essa lei me guia no caminho da vida. Nós vamos para o intervalo, você tem comentário? Não, só apenas um detalhe. Eu acredito que a intenção aqui é demonstrar que a lei deve ser internalizada, né? Assim como alguma coisa que é pendurada no pescoço passa a ser parte do corpo, etc., deve ser internalizada, né? Muito bom. E vivida no espírito da lei, né? Muito bom. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. É muito bom olharmos para os mandamentos, para as instruções de Deus, como um caminho de sabedoria. Nós já voltamos. Estamos voltando, quero mandar um abraço para você que acompanha o programa Lições da Bíblia e dizer que em toda a igreja adventista do sétimo dia, no sábado pela manhã, nós temos pequenos grupos que se reúnem para estudar o tema que nós apresentamos, que estudamos aqui do Lições da Bíblia. Quero mandar um abraço para Nilce e para Magda, que são duas dedicadas
professoras do Lições da Bíblia na comunidade delas, que é a Igreja Adventista Central de Campinas. Estudiosas, um guia de estudos preenchido, anotado, e a cada sábado elas têm a oportunidade de compartilhar ali com o seu grupo. Vamos seguir. Nós vemos, o guia de estudos aprofundou um pouquinho mais a questão da lei, dos mandamentos, das instruções, agora como luz e como vida, considerando alguns outros aspectos. Eu queria citar para os amigos considerarem o capítulo 6, verso 23, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Por que ele está considerando a questão da luz aqui? Ele coloca como luz e coloca que essas instruções também são caminho de vida. A lâmpada e luz, pastor, elas são metáforas utilizadas nessa literatura e também na mente judaica para se referir à proteção e segurança. Por exemplo, nós podemos ler, se a gente desejar, com o nosso telespectador, o capítulo 4 aqui mesmo, do livro de Provérbios, no verso 18, que é um dos versos mais interessantes de todo esse livro, que diz assim, ó: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então veja, o Salmos 119 e 105 também diz que lâmpada e luz é a palavra de Deus, a lei de Deus. Então essas são metáforas que eram comuns na mentalidade judaica para nos dar a ideia de guia e de proteção. De modo que ao utilizar aqui essa comparação, dizendo que o mandamento de Deus é lâmpada e é luz, o autor bíblico aqui está dizendo para nós que o mandamento nos protege e ao mesmo tempo nos guia para termos uma vida feliz, uma vida realizada, uma vida próspera e bem-sucedida. A gente pode dizer que aquele que não observa, não tem, não busca, ele anda em trevas, para fazer aqui a comparação. Trevas espirituais, né? Dificuldades talvez no discernimento das escolhas, porque não há um parâmetro. Né? E de prática também, né, pastor? Sim, as escolhas ele não na tem vida noção, diária, prática. Pastor, a Bíblia nos traz a instrução para todas as áreas da vida. Em qualquer circunstância da vida, nós vamos encontrar na palavra do Senhor a luz necessária para fazermos a melhor escolha. E essa luz nos leva a uma vida mais plena. Veja o que diz o capítulo 3, no verso 2. Provérbios 3. Provérbios capítulo 3, verso 2. Ainda no contexto do mandamento, da palavra, ele diz assim: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Né? Então, a Bíblia, como o pastor diz aqui, uma vida de qualidade, né? Boas escolhas, né? De realização pessoal, familiar. Teve um aspecto que a gente acabou não considerando, que é o que está no capítulo 6. Eu queria voltar um pouquinho no capítulo 7, o verso 3, porque a gente teve o coração, o pescoço, e no capítulo 7, verso 3, ata-os aos dedos, escreve-os, aqui vai se referir de novo, na tábua do teu coração. Por que atar aos dedos? Vamos considerar isso aqui para o ouvinte? Aquilo que havíamos visto antes, né? A lei envolve prática. Se eu apenas estudo alguma coisa, se eu apenas conheço, mas não pratico aquilo que conheço, e de maneira especial aqui em referência à lei de Deus, não adianta nada. Alguém poderia decorar o livro de Provérbios e mesmo assim não ter sabedoria. Mas ele é um livro de sabedoria, se isso não se transformar em ações, se isso não se transformar em prática. Por tal razão, o autor deixa claro que nós devemos não apenas colocar no coração, não apenas atar no pescoço, pendurar no pescoço, mas também deve se traduzir em atos, por isso atar aos dedos. Os feitos, né, pastor? Acho que os feitos, né? As nossas realizações, Exatamente. os feitos. Né? Você citou a expressão, eu vou internalizar, eu vou assimilar tudo, mas eu agora vou caminhar. Sim, pastor. Exato, vamos praticar. É porque o sonho de Deus, eu penso, que é fazer com que nós internalicemos a lei ao ponto de vivermos o espírito da lei, né? Quando Jesus Cristo esteve nessa terra, ele se preocupou bastante nesse aspecto, né? Não no cumprimento formal, ritualista, né? Mas viver o espírito da lei.
que faça parte do ser, né? Do coração, da mente, né? E aí, claro, vai se evidenciar nos feitos, né? Naquilo que nós realizamos como ações. O guia aprofunda o que está no capítulo 7, o verso 2, que a gente está trabalhando um pouquinho a questão da vida. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. E a gente vê claramente que a transgressão disso é morte. Exatamente. Então a gente tem aqui, como a gente está trabalhando essa questão de uma decisão de riscos, dá um alerta para a gente, um alerta assim de ou eu vou viver ou eu vou morrer. Né? Eu fico bastante encantado de ver como Salomão é sábio, como os provérbios aqui eles traduzem ideias interessantes, né? Se a gente for analisar, a gente vai perceber algumas coisas importantes. Primeiro, a queda. A gente não vai ler aqui, mas se a gente lesse Gênesis 3, uma das coisas que Eva pensou quando ela foi tomar aquele fruto e comer, é que aquele fruto era bom para dar entendimento. E essa palavra entendimento é um sinônimo de sabedoria no livro de Provérbios. Várias vezes ela é utilizada com essa ênfase, com essa ideia. Agora, esse princípio aí que ela utilizou, buscar alguma coisa contrária à vontade de Deus para ter entendimento, é justamente o que a sabedoria diz que não se deve fazer. Porque a verdadeira sabedoria é o conhecimento de Deus e o temor de Deus, diz o texto de Provérbios 1:7, que a gente já leu em outras lições. Você está colocando um aspecto extremamente importante, quero aproveitar para fazer uma propaganda do nosso próximo encontro, que a gente vai ver que essa sabedoria é algo que eu vou receber do Senhor. Exatamente. Não é algo que brota de mim naturalmente. Ele que é a fonte, que é o Criador, que a gente vai ver na semana que vem. Exatamente. Então, aproveitando já para fazer propaganda da semana que vem. Pode terminar o seu raciocínio. Um ponto importante aqui, pastor, que a gente precisa ter claro, o amigo telespectador pode ter claro, é que não adianta conhecer a lei se eu não obedeço à lei. E eu aproveito para ler um texto que deixa isso muito claro, porque esse foi o problema de Eva, né? Deuteronômio, capítulo 4. Olha que texto interessante. Esse texto aqui, ele diz por que nós devemos obedecer à lei. E por que a lei, como lâmpada e luz, ela deve ser obedecida. Capítulo 4 de Deuteronômio, verso 6, diz assim: guardai-os, e aqui está falando da questão da lei, pois e cumpri-os, porque isto será o quê? A vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. A verdadeira sabedoria está em ouvir, conhecer a lei de Deus, ouvi-la e praticá-la. Não existe verdadeira sabedoria se a gente não obedece, né? Nós estamos falando da guarda dos mandamentos e da lei que gera vida. Uma vida de qualidade aqui e uma vida eterna. Okay. Agora, a quebra desses mandamentos gera morte. E pode ser morte enquanto estamos aqui, que é a falta de qualidade de vida, né? E a morte eterna, que é a consequência final, né? Aqui existe um texto em João capítulo 8, no versículo 34, quando o próprio Jesus, ele disse assim: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Né? Quer dizer, o pecado é a quebra da lei, é a desobediência da lei, é o não seguimento dessa luz, né, do mandamento. E isso escraviza, de alguma forma, escraviza o ser humano ainda nesta terra. E a consequência final será a morte eterna, né? Então é muito perigoso. Por isso que a nossa lição coloca, né, uma questão de vida ou morte, né? É sério. Eu quero aproveitar, me dirigir a você que acompanha o programa Lições da Bíblia e que talvez possa olhar de alguma forma assim, depreciativo, até de rejeição para a lei de Deus, para as instruções. O Senhor deseja, através das suas instruções, apresentar para a gente um caminho de vida. E o Senhor deseja que nós aceitemos esse caminho e o escolhamos com sabedoria. Aí nós realmente seremos felizes. Então, só para a gente, sabe, eu fico pensando, às vezes as pessoas olham nas orientações de Deus e a rejeitam. Nós já trabalhamos aqui com os dois outros convidados, que às vezes eu prefiro escolher a minha forma, a minha decisão, quando o Senhor tem a sua forma,
que é a melhor forma e eu perco essa oportunidade. Exatamente. O guia de estudos, ele amplia agora e desafia a gente, no capítulo 6, o verso 24 de Provérbios, depois de trabalhar o verso 23, dizendo que o mandamento é lâmpada, ele é instrução, ele é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Agora ele está dizendo por quê? Por que isso? Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Eu lembro que nós, em outro encontro, são as duas figuras aqui que Salomão usa, que é a mulher a sabedoria e agora aqui a mulher louca. Ele usa outras expressões. Aqui a chama da vil mulher. Então, fique esperto isso, porque a lei, em relação a isso, porque a lei quer te proteger. A gente tem aqui evidências da luta contra a tentação, certo? Aqui o sábio ainda no contexto da lei, ele está dizendo cuidado com o adultério, né? Que é a quebra do mandamento. Né? E um pouco mais para frente ele usa também o furto. Né? Veja, pastor, nós vivemos num tempo em que nós somos bombardeados todos os dias por várias vias, né? Assediados de várias formas, que nós temos que cuidar muito quanto às tentações, né? Que levam, muitas vezes, pessoas a cometerem o adultério virtual, o adultério, né? Físico, né? Etc. E vai destruindo famílias. Então, o sábio aqui usa esta figura da mulher para nos dizer, toma cuidado, quando em algum momento, através de palavras sedutoras, né? De cenas sensuais, etc., você vai estar indo por um caminho que vai te levar à morte. Neste caso, o envolvimento com uma mulher que não te pertence, que não é a sua esposa. Exatamente. Né? E quando se passa a racionalizar, né? E até enxergar o cônjuge do outro ou outra pessoa solteira que não seja a tua esposa ou esposo, e quando às vezes se pensa, olha, ela me entende mais, né, do que a minha esposa, ou ele me entende melhor, é um caminho muito perigoso, né? E o final vai ser sempre uma desgraça. Não existe uma vida feliz quebrando um dos mandamentos de Deus, né? Neste caso, o adultério. Eu Sim, chamo a pastor. atenção, pastor, para alguns pontos importantes. Primeiro, eu queria ler um texto que está no capítulo 29 de Provérbios, embora esse texto deva ser tratado talvez de uma outra lição, um outro momento, com mais detalhes. 29 e 18. Olha que texto interessante que tem tudo a ver com aquilo que estamos estudando aqui no dia de hoje, né? O verso 18 diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas agora observe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, a lei é uma espécie de muro de proteção que impede a infelicidade, impede o insucesso e me torna mais feliz e melhor. E aqui vem algo interessante, né? O verso 24, ele começa com uma declaração de propósito, para. Então, o objetivo da lei tem um propósito, tem uma ideia. A ideia é me proteger. Essa mulher aqui, ela é descrita no verso 26, no verso 29 e também no verso 32 como uma mulher adúltera, né, que anda à busca de vida preciosa, diz o texto. Né? Esse é o propósito dela aí, diz no verso 26, na última frase, né? Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. E eu queria chamar a atenção porque o verso 25, ele coloca a responsabilidade sobre o homem. É verdade que existe a tentação, é verdade que existe a mulher adulta. No teu coração, só vou ler o texto. Sim. No teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Exatamente. Então, olha que texto interessante. Esse texto coloca a responsabilidade sobre aquele que está sendo assediado, né? O homem, no caso. Não cobices, e aqui é interessante, não cobiçar, no teu coração a sua formosura. Então, Salomão aqui, o escritor de Provérbios, ele deixa claro algo interessante. Primeira coisa, contra a tentação, para a gente lutar contra a tentação, a gente não deve arraigar pensamentos inadequados no nosso coração. A cobiça é um deles. Né? Depois disso, ele apresenta outra ideia. Ele diz assim, ó, não te deixes prender com as suas olhadelas. Quer dizer, não olhe muito, não fique muito ligado a isso, não se prenda a isso. E depois, no versículo 26, ele faz uma comparação assim, bastante interessante. Veja o que ele diz. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. E aqui nós encontramos algo interessante.
ele faz aqui uma diferença prática entre uma prostituta e uma adúltera. Ele não está aqui fazendo uma diferença moral. Os dois são errados, a prostituição e, obviamente, o adultério. Os dois são pecados. Mas ele está fazendo uma diferença prática. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, ou seja, nada praticamente. Mas a adúltera, ela está em busca de vida preciosa. O resultado do adultério é muito pior do que o da prostituição. No caso, se envolver com uma prostituta que você paga e pronto, acabou a conversa. Ele não está desconsiderando, como você mencionou, A questão moral. O erro dos dois. Exatamente. Ele está tratando de maneira prática a coisa. Exatamente. É muito pior o adultério do que a prostituição, é isso que ele está dizendo. No sentido No sentido do resultado, das consequências. Eu termino dizendo então que ele analisa 3 coisas para a gente lutar contra a tentação. Primeira, não arraigar no coração, não se envolver com os olhos, com os olhares, não se prender a isso. E terceiro, pesar na balança as consequências. A melhor maneira de lutar contra uma tentação. Ok, porque fundamentalmente, originalmente, nós temos uma única coisa, que é o pecado. Aqui é da consequência. A gente não pode esquecer, dentro daquela orientação, que isso está sendo dado para aquele que é tenro, para aquele que vai começar na vida, para os meninos que casavam cedo dentro da cultura judaica. Nós vamos para o intervalo, eu sei que o pastor tem um comentário. Guarda aí. Ok. Guarda, não esquece. Tudo bem. E a gente volta já. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Estamos voltando, esse é o nosso último momento no programa Lições da Bíblia de hoje. Pastor Pablo, você tinha um comentário, nós estávamos indo para o comercial, para o intervalo, e a gente estava trabalhando a questão do adultério. Como consequências. Exato. Bom, eu gostaria de lembrar aqui que quem criou o sexo foi Deus. E como Criador, Ele tem todas as prerrogativas de dizer como deve ser usado, né? E por isso que Ele coloca nas suas leis, não adulterarás, preservando nós como filhos dEle, para que possamos ver uma vida mais realizada, mais pura dentro do casamento. Nós vemos num contexto em que as pessoas às vezes olham para a questão do sexo e não veem mal nenhum se isso é praticado antes do casamento ou fora do casamento. Com compromisso ou sem compromisso. Exato. Então, a lei vem não para nos privar do prazer sexual, mas para nos dar mais prazer dentro, como você colocou, dos muros do casamento, né? Apenas isso. É interessante essa sua colocação, porque, como você mencionou, Deus é o maior interessado que a gente tenha essa felicidade, que a gente desfrute daquilo que Ele deixou. Sem dúvida. É muito bem colocado. Tem um detalhe que o Guia de Estudos apresentou que eu acho que vale a pena a gente colocar. As pessoas podem justificar erros com razões religiosas? Sim. Com certeza. E talvez, como o Guia de Estudo coloca, seja uma das maiores tentações, né? Parece que uma forma de acalmar a própria consciência, né? Bom, eu vou estar incorrendo neste caminho equivocado, mas ao final acho que Deus está dizendo para aí mesmo, né? Deus está sinalizando de alguma forma, né? Isso é uma grande tentação, né? E um grande perigo, na verdade, né? Acomodar a suposta vontade de Deus ou a resposta de Deus àquilo que eu quero fazer e desejo fazer, sabendo conscientemente, muitas vezes, que é o errado. Tirar textos do seu contexto, né? Não analisar o todo da Bíblia ou da instrução bíblica pode gerar esse tipo de coisa, né? A gente vê várias vezes esse tipo de situação acontecendo, né? Não, mas tudo bem, a Bíblia diz isso, mas olha, houve uma situação ali, pegam exemplos fora de contexto para justificar atos que não estão em acordo com a palavra de Deus, né? Isso é bastante comum. Neste caso que nós estamos abordando, que vem na sequência, que é lutando contra a tentação, seria um envolvimento ilícito com alguém, fora dos padrões bíblicos. E eu digo, mas Deus, né? A Bíblia menciona, por exemplo, o julgo desigual, né? E veja, mesmo que não seja uma questão de adultério, se eu não estou dentro desse padrão bíblico, também estou indo contra a vontade clara de Deus, né? Querendo preservar dos futuros sérios problemas que pode haver
com uma diferença, por exemplo, de fé, neste caso citado pelo pastor? Exatamente. Acho que vale lembrar, pastor, que Deus nunca se contradiz. Se Ele deixou bem claro na sua palavra aquilo que nós devemos seguir, jamais podemos nos iludir achando de que Deus está concordando, está mostrando outro caminho que não seja este. Então Deus não muda, né? Ele é fiel e Ele tem seus princípios muito claros na palavra. Então o guia seguro continua sendo a palavra de Deus. Ele pode até transformar escolhas equivocadas em bênçãos lá na frente, porque ele é capaz de tudo, mas isso não justifica uma escolha equivocada. É no mínimo perigoso, né, ir contra a palavra de Deus. Exatamente. Na sequência, nós encontramos no capítulo 6 e o verso 30 e 31, ele falou da questão do cuidado, perigo com a mulher vil, que ele chama, né? As lisonjas, as olhadelas, e agora ele vai tratar, no verso 30, isso, não é certo que se despreze o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens da sua casa. Agora ele vai falar de outro problema aqui. Um pecado chama outro, né, pastor? E o nosso guia deixa isso bem claro. A desobediência ao mandamento pode afetar a obediência aos outros mandamentos, porque os mandamentos eles não estão isolados. O próprio Tiago disse, né, se nós transgredimos um mandamento, a gente se torna culpado de todos, porque eles são como uma corrente, um elo, né? Um mandamento está ligado ao outro. E aqui nós temos algumas semelhanças interessantes, porque posteriormente ele vai voltar a falar do adultério, né? E o texto deixa claro algumas semelhanças aqui. Por exemplo, o verso 31 diz assim, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Aqui falando do ladrão. Essa expressão 7 vezes, ela não aparece na lei. Em Êxodo, por exemplo, quando se fala do roubo, não menciona 7 vezes. O que deixa bastante nítida a ideia de que o autor aqui está tratando de maneira metafórica. Ele está falando de tudo aqui. E quando a gente vai para o verso 30, o verso na sequência aí, que fala do adultério, por exemplo, o 32. O 32, veja o que ele diz aí. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. E daí o texto vai continuar dizendo aí que a perda será grande, né? Veja, o ladrão 7 vezes. Essa é uma expressão metafórica para indicar tudo. Ele vai perder tudo. Vai ter problemas. Inclusive o texto diz que ele vai ter que entregar os bens da sua casa. A mesma coisa acontece com o adúltero. Há uma outra semelhança também, porque o texto menciona que o ladrão rouba porque tem fome. O adúltero ele vai saciar uma fome, um desejo sexual também. Essa é uma outra semelhança. E ainda uma terceira semelhança que é a palavra roubo, que aparece aí, o ladrão rouba, ele furta. E aquele que adultera, antes de adulterar, ele faz um roubo também, que aparece no verso 25 que nós já lemos. Não cobices, cobiçar também é um roubo. Né? O próprio Cristo, por exemplo, ele mencionou isso e é possível que ele tenha esse texto em mente quando ele diz ali em Mateus 5, 27 e 28, um texto que a gente até poderia ler também, que ele diz assim, veja o que está escrito aí, Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, um dos mais belos de Cristo, né? Nos versos 27 e 28, olha o que ele diz aí. Ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, ou seja, cobiça, no coração, já adulterou com ela. Possivelmente Jesus está refletindo esse princípio de sabedoria aqui, né? Exatamente. Então, um mandamento está muito ligado com o outro, há semelhanças. Agora, há uma diferença. Duas coisas, pastor, talvez nessa linha de pensamento. Primeiro, que aqui o autor está colocando o adultério e o furto, ambos a lei de Deus. O furto, ou se relacionar com a mulher do outro, né? Também é um furto, né? É o furto, né? E aqui o que eu quero destacar também é de que não há justificativa. Então aqui diz assim, você pode furtar para comer, mas por isso está justificado o erro? Não. Claro. Então não há justificativa para o pecado. Que esse é o grande propósito aqui. Exato, tanto que ele tem que pagar 7 vezes tanto, né? Que é uma expressão tudo, ele vai ter que devolver. Exato. Nós vemos num tempo em que nós racionalizamos muito, né? E isso nos leva a justificar algumas coisas que não estão corretas. Então, pecado é pecado. Não há justificativa para isso, né? E consequências virão. Certamente, em algum momento vem. O guia de estudo citou que há uma diferença. Você citou a questão da semelhança do roubo, mas ele diz assim, há uma diferença crucial entre o furto
e o adultério. Se encontra no fato de que o primeiro pecado diz respeito apenas à perda de um objeto. Não está amenizando a... Ok, Sim. O equívoco, né? Né? E enquanto o segundo, né, o último, diz respeito a algo... Envolve filhos, inclusive, né? A muito perda é muito maior. Muito maior. Eu acho que o Vidas, texto é né? bastante Vidas. claro aqui, né? No Vidas. verso 32, quando diz que só quem está fora de si vai querer se arruinar de maneira assim, né? Se envolver com outra pessoa, com um adultério. O problema, talvez, pastor, é que ninguém, no começo, faça-se Análise das esperando consequências, ser né? infeliz ou esperando uma tragédia, etc. Parece bonito no começo, né? É aquela história de que a grama do vizinho parece mais verde, né? Sempre, Exato. né? E aí vem, então, o apóstolo Paulo, quando diz em Efésios, capítulo 6, que devemos tomar cuidados com as astutas ciladas do inimigo, né? Porque no começo tudo é maravilhoso, né? Tudo é bonito, tudo é prazeroso. Então, muito cuidado com isso, né? Esse é um momento de extrema reflexão. A gente vai para o final aqui, para a última parte, mas para fazer-nos pensar. Eu quero mais uma vez me dirigir a você que acompanha o programa, que talvez esteja vivendo um relacionamento com alguma dificuldade, com algum problema, e esteja de alguma forma sendo enredado, seduzido. Então, que essas palavras que nós estamos dizendo, que os pastores estão dizendo, sejam de alerta, advertência, para você buscar ao Senhor, buscar ajuda, buscar o seu cônjuge, para que na cumplicidade, na sinceridade, um com o outro, vocês busquem a saída e assim tenham uma família feliz e, como foi mencionado, as vidas que estão envolvidas não sofram. Vamos para o último momento, que está no capítulo 7, verso 22 e 23. Parece um pouco assim, árido até o tema, né? Mas ele a gente vê ele preocupado, o autor bíblico preocupado em nos alertar aqui. 7, 22 e 23. E ele, num instante, a segue. Ele está falando da sedução. Sim. Como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Qual é a intenção do autor aqui? O que ele está dizendo para a gente com essa ilustração dos animais, exatamente, né? que o boi que vai ao matadouro. Eu penso aqui que o autor, ele coloca duas coisas. Primeiro, quando se cede à tentação, perde-se o senso do perigo. Perde-se o senso das consequências. Quando se é envolvido, né, na tentação e quando a pessoa não racionaliza e não pensa melhor, perde-se esse senso do perigo das consequências que podem ter. Segundo, assim como um animal, passa-se a agir de forma irracional. Então eu penso que o autor chama a atenção de uma forma assim, como você disse, às vezes muito forte, né? Dizer, olha, você que caiu na tentação e você não está se apercebendo disso, está seguindo, você está sendo como um boi, como um servo, né? Como uma ave que não perdeu esse senso do perigo, que lá na frente vai morrer mesmo. Não racionalizou, né? Não racionalizou. A própria expressão ali, num instante, que aparece no verso 22, e ele num instante a segue, deixa claro que ele não refletiu, não tomou tempo para isso. E como um animal, né, como bem disse o pastor Pablo aqui, ele vai sem suspeitar de nada, né, sem medir as consequências do que ele espera ali. Agora, esse texto é bastante interessante, porque os versos 24 a 27, eles apresentam aqui algumas orientações para que o jovem, para que todos nós consigamos nos ver livres das tentações e consigamos resistir à mulher adúltera, por exemplo. O verso 24 diz assim, ó, agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. E aí vem as orientações. Verso 25 ao 27. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela. Então, aqui está a primeira orientação clara. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela. Depois, não andes perdido nas suas veredas. Não se envolva não apenas no pensamento, não apenas no coração, mas também fique longe. Não chegue perto, né? E aí vem o verso 26 e 27 e explica o porquê.
porque a muitos feriu e derribou, e são muitos que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. A mulher aqui, adúltera, a mulher vil, ela é apresentada como um guerreiro aqui que matou muita gente, que levou muitas pessoas à morte, animais, e destruiu tudo. Então, não compensa se envolver com ela. Aí entra justamente aquilo que disse o pastor Pablo, que a gente está mencionando aqui já várias vezes. Nós precisamos medir as consequências. Antes de tomar uma decisão, é necessário medir as consequências. A melhor maneira de fazer isso é levar em consideração a palavra de Deus, a vontade de Deus na sua lei, né? Há um verso interessante, pastor, no capítulo 5, verso 15, diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Isso, nós Está citamos dizendo, meu isso amigo, no desfruta a tua família, né? Tua esposa, teu marido, e esquece dos de fora, né? Bebe da tua própria cisterna. Enquanto o pastor Elton lia, a gente vai vendo claramente que ele está falando aquele tema da personificação. A gente tem aqui alguém, uma mulher personificada que é contra a outra, que é contra aquela sábia, né? Amigos, quero agradecer muito mais uma vez. Tenho certeza que foi um momento aqui de discussão, de alerta, de reflexão para todos nós e, é claro, para você que acompanha o programa Lições da Bíblia. Nós vamos fazer uma prece a Deus nesse momento. Vamos orar? Obrigado, ó Deus, pela orientação da Tua Palavra, que nós tenhamos sensibilidade e lucidez, que nos voltemos para ela e que ela esteja no nosso coração, Amém. na nossa mente. Nós clamamos por isso humildemente, em nome de Jesus. Amém. 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 Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós nos encontraremos no nosso próximo programa, Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo. Um abraço e até lá.